Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Esse é mais um, mais um vídeo do nosso novo círculo de conversas, fascismo à luz do Estatuto, E considero importante a gente conversar sobre fascismo porque toda vez que acontece uma efervescência política, uma das primeiras coisas que acontece, e considero um vício isso, é um acusar o outro de fascista, As pessoas não se autodeclaram fascistas, Fascista é sempre o outro, E embora a gente não saiba o que é fascista, o que é fascismo, uma certeza todos nós temos, é que fascismo é uma agressão, é uma ofensa, E se a gente não der um passo além disso, a gente nunca vai conseguir harmonizar, as relações, a gente nunca vai conseguir colaborar para um objetivo maior do que o umbigo de cada um ou de cada grupo, Então, assim, estamos lendo os artigos do Estatuto do Partido Nacional Fascista. Vivemos esse momento maravilhoso da tecnologia. Temos acesso a esses documentos, e não só esses, mas infinidade de documentos. E o que eu encontro na internet é em italiano, e também nós temos aí a bênção da tecnologia, nos permitiu o Google Tradutor, para a gente poder apreciar essas coisas, E o artigo 3º, do Estatuto, eu vejo para vocês que é o umbigo, não só do Estatuto, mas o umbigo do mundo, E a gente olhando com atenção, olhando com boa vontade, como o Evangelho nos diz, paz na terra aos homens de boa vontade. E eu também entendo que boa vontade é conhecer a verdade e a verdade vos libertará, Mais uma vez o Evangelho sendo autoexplicativo, E sobre a verdade, a gente precisa lembrar do próprio Evangelho, que Pilatos, perguntou para Jesus o que era verdade e Jesus não respondeu, Então, assim, tendo essa consciência, de estudo e de pesquisa, vamos à leitura do artigo 3º. Artigo 3º do Estatuto Nacional do Partido Nacional Fascista. As tarefas do Partido Nacional Fascista são a defesa e o fortalecimento da Revolução Fascista, educação política dos italianos. Por que eu falo que isso aqui é um umbigo do mundo, Porque nós só temos palavras abismos aqui. Todas as palavras, elas são, assim, um mergulho na subjetividade da maioria das pessoas, Vamos começar por política. Qual a ideia que você tem de política? Se você não refletir sobre política, aí vai ser muito complicado. Se você não procurar uma objetividade sobre política, isso vai ser muito complicado. Você não vai ter condições de colaborar com ninguém, Você vai viver um isolamento, E você não vai conseguir superar esse isolamento, E como é que você vai entender política? Você vai entender política como? Procurando se relacionar com outras pessoas,
Então, você vai usar o quê? Você vai usar quais caminhos, né? Um caminho que já foi experimentado, né? Aí você tem a lógica, você tem a dialética e você tem, né, a narrativa, né, a herança de narrativas de outras pessoas, de outras gerações, né? O que estiver contido nos livros. O que está contido nos livros é suficiente? Talvez não seja, né? Mas o início é por aí, né? E aí, né, nós passamos por uma outra palavra abismo, né? Que é educação. Educação, se você não refletir sobre o que é educação, qual é o conceito de educação, você dá um passo, né? É mais um tropeço do que um passo, porque você vai continuar perdido, né? Então, se você entender que educação é o relato, né, de uma outra pessoa experiente, né? E assim, e que educação é um treinamento, né, para resultados previsíveis, né? Então, assim, você tem aí uma ideia, né, útil de educação, mas também talvez não seja suficiente, né? Então, assim, educação geralmente cai na valeta do adestramento, né? Então, assim, uma outra palavra, abismo, né? E aí, educação política, né? Tem uma outra palavra, assim, que a gente precisa compreender dentro de um contexto histórico, né? Educação política dos italianos, né? Italiano era uma ideia recente, né, para o país, né? Porque isso é de 1870, né? A unificação da Itália. Então a Itália, embora seja um território pequeno, né, cada povo, né, você tinha lá a Veneza, você tinha a Sardenha, você tinha as duas Sicílias, né, assim, e esses aí ainda já eram grupos federados, né, porque entre eles se tinha outras províncias com identidades culturais muito marcantes, né, que já tinham vivido uma autonomia política, né, administrativa anterior. Então, assim, a unificação da Itália não foi um processo muito fácil, né? E para conseguir essa unificação, a Itália teve que suprimir os estados pontifícios, né? O Vaticano, que é hoje, né, 2 quarteirões, né, de Roma, né, eram territórios que abrangiam, né, quase metade da península itálica, né? Então, assim, italianos era uma ideia muito recente. Então, assim, e não tinha muito consenso sobre o que era ser italiano, porque era um projeto que estava ali, né, muito inicial, né? E aí tinha não só as dificuldades de organizar a recente unificação, mas também tinha ali, né, acontecido eventos grandiosos e traumáticos no próprio continente europeu, né, a Primeira Guerra Mundial, ali. Então, olha a dificuldade das coisas, né? Então, ali a época do fascismo, né, eles tinham que administrar várias coisas de difícil controle, né? E assim, tinha os mutilados de guerra, tal. E esse foi um dos grandes apelos do Partido Fascista, cuidar dos mutilados da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, se você entende que você vai aprender, né, se você vai se educar através da história, aí você também tem que ter uma outra janela, porque a história, né, ela é feita de registros, né? E nem sempre a gente pode confiar 100% naquilo que foi registrado, porque o que foi registrado, né, é um patrimônio, né, mas pode não ser o mais próximo, né, dos fatos, né, porque pode ter
ideias subterrâneas, ideias que a gente não conhece, né? E muitas vezes não são registradas com o objetivo para que a gente não conheça mesmo, né? E aí, outra palavra que é abismo, revolução. Muitas vezes a gente entende revolução como conflito, né? A gente entende revolução como guerra, como insurreição. Nós confundimos essa palavra. Então, olha o tamanho do redemoinho que a gente entra, né? Então, assim, vamos pegar um evento recente. O Partido Nacional Fascista, se a gente for fazer uma comparação, a grosso modo, né? Entre o Partido Nacional Fascista e a unificação da Itália, está mais ou menos para o Brasil o que nós estamos vivendo hoje com a construção de Brasília. Se você achar que a história se repete, né, a gente precisa... Vamos fazer essa comparação, né? O que acontece hoje não tem nada próximo do fascismo, né? O contexto é totalmente diferente, né? Não tem como você querer fazer um gabarito, né, do que aconteceu antes, né? E o que está acontecendo agora, né? Ainda mais em lugares totalmente diferentes, né? Dimensões diferentes, né? E é muito diferente, né? Muito diferente. Nada se repete, né? Muito menos a história, né? O que acontece é que a gente fica aí refém, né, da mídia, e a mídia é patrocinada por especuladores que tentam especular, né, prever o futuro para eles não perderem nas suas apostas financeiras, né? E a gente precisa estar, né, além disso, né? Então, assim, imagina você unificar um país, né, com bastante diferença linguística, né? Não dá para comparar com a construção de Brasília, por exemplo, em que a maior dificuldade do Juscelino Kubitschek foi convencer os funcionários públicos federais que moravam no Rio de Janeiro, no litoral, na Baía da Guanabara, em Copacabana, Ipanema, aquele glamour todo do Leblon, para ir lá para o meio do continente, no Cerrado, né, num lugar totalmente afastado, né? Então, sim, é diferente, né? Então, assim, é muito fútil, né, se a gente comparar a fundação de Brasília com as dificuldades que a Itália teve, né? Estou falando isso para a gente lembrar, né, quando a gente chamar outras pessoas de fascista ou imaginar um fascismo no Brasil, né, é um abuso, né, é um exagero, né? Aí lembrando, assim, revolução, né? O lado que ganha, né, tem dificuldades de concluir o seu projeto, e o lado que perde fica chorando e sabotando, né, o projeto, né, que já tem dificuldade natural de acontecer, né? Por exemplo, o regime militar em 64 é golpe ou foi revolução, né? A gente tem aí uma leitura bastante subjetiva, né? Depende de quem conta a história, né? Se você perguntar para os militares que passaram por esse processo, eles vão dizer que não é nenhuma coisa nem outra, né? O evento de 64, né, o início do regime militar, foi uma contra-revolução, né? Então, percebe o tamanho do abismo das coisas, né? E aí, né, defesa e fortalecimento são duas palavras muito difíceis, né? Porque defesa é defender o quê, né? Como defender? Por todos os meios? Fortalecer o quê? E como fortalecer? Por todos os meios, né? Então, assim, a gente precisa ver, né, as coisas como são, né? E a gente vê que todos os partidos deveriam educar, né, politicamente a população do Brasil, né? Porque todos eles recebem verba, né, fundo partidário para isso, né? E aí a gente tem que achar que nem tudo que se organiza é fascismo, né? Porque senão a gente nunca vai adiantar. Então, caras que Alicia para todos vocês, isto é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre essas coisas, né? Porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra para sempre, pelo bem do nosso querido Brasil.